Fala pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa nova série sobre a reforma tributária. E hoje, nesse episódio, nós vamos ver o IBS, CBS e o IS, tá? O que são esses novos tributos. Pessoal, primeiro, o sistema tributário, a gente sabe que o nosso sistema tributário, né? Atualmente ele é extremamente confuso e parece até mesmo que foi feito para ninguém entender, né? Mas com a reforma tributária vão surgir 3 novas siglas, né? Que são essas que a gente está vendo aqui, que vai virar parte aí do vocábulo, tá? De qualquer empresa que é IBS, CBS e o IS. Pessoal, rapidamente aqui, o IBS, a gente já falou no outro vídeo, mas a gente vai repetir nesse aqui, que é um imposto sobre bens e serviços. O que é esse imposto? Ele vai ser cobrado, pessoal, pelos estados e municípios. E lembre-se, ele vai substituir o ICMS, tá? E o IS, que hoje são um verdadeiro desafio aí, né, para quem é contador experiente. A gente sabe que vocês têm muito problema em calcular. Vamos lá. O CBS vai ser a contribuição sobre bens e serviços e ela vai ser federal, tá certo? Ou seja, ela vai entrar no lugar do PIS e da COFINS, tá? E tem também o IS, né, que vai ser um imposto chamado, né, o IS é imposto seletivo, ok? E ele vai ser aplicado, pessoal, principalmente lá nos produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, entendeu? Vejam lá, cigarro, né, que faz mal à saúde, bebida alcoólica, meio ambiente, aqueles agrotóxicos, ou seja, eles vão pagar mais. Fiquem atentos. Pessoal, resumindo aqui, 3 tributos, tá? No lugar de 5, né? Bom, parece muita coisa, mas calma que a ideia da reforma é justamente simplificar tudo e a gente vai ver aqui juntos. Pessoal, vamos lá. O que é o IVA dual? Primeiramente, vamos entender o que significa o IVA dual. A sigla IVA, pessoal, ela é Imposto sobre Valor Agregado. É um modelo, tá, usado aqui no mundo inteiro, mas no Brasil a gente vai ter uma versão especial justamente com esse nome de IVA dual. Bom, modelo brasileiro, né, que divide aí os tributos entre União, Estado e município. Vamos entender. A União vai ficar cobrando o quê? CBS e o IS, tá? E o Estado, né, os municípios aí, os estados e municípios vão cobrar justamente o IBS. Como assim, pessoal? O que significa esse dual? Isso quer dizer que a gente vai ter o IVA, né, convivendo ao mesmo tempo. Vão ser 2, né? Federal, que a gente viu, que é o CBS, que vai ser cobrado aí pela União, e o estadual, que vai ser o IBS. Por exemplo, pessoal, imagine uma loja, ela vende uma televisão. Bom, ela vai pagar, né, o CBS para o governo federal e o IBS para o estado e o município aonde ela está, onde ela foi vendida, beleza? Então, tudo isso vai aparecer numa nota só, mas com arrecadação separada, né? Parece complicado, a gente sabe, mas a ideia é a contrária, tá, pessoal? É de simplificar, tornar tudo mais previsível e, de certa forma, mais organizado aí, tirando aquela insegurança, né, de será que o imposto está certo ou não está? Então, a gente vai entender tudo isso aqui juntos. Características de cada tributo. Vamos entender aqui, eu inclusive vou passar aqui, a gente vai ver juntos um exemplo bem prático, tá? Para a gente entender o que é CBS, o que é IBS e o que é IS. Perfeito? Primeiro, pessoal, CBS, Contribuição Federal com Alíquota Única. Vamos entender aqui. CBS, a gente viu que é o imposto federal que vai substituir o PIS e a COFINS, beleza? Então, ele vai incidir sobre o quê? Sobre as vendas, pessoal, de bens e serviços de maneira geral, inclusive lá nas importações. Lembrem-se disso. Bom, ele vai ser cumulativo ou não cumulativo como é? Ele vai ser não cumulativo, ou seja, as empresas elas vão pagar sobre um valor agregado, beleza? Mas elas podem usar esses créditos. Vamos pensar aqui, vamos entender com um exemplo prático para a gente pensar melhor como é que vai ser. Primeiro, imagina um supermercado, tá? Que ele compra um lote de arroz. E nesse lote de arroz, para ficar mais fácil o nosso entendimento, né? O fornecedor vai vender por R$1.000. Beleza, o fornecedor vendeu lá o lote de arroz para o supermercado por R$1.000. O fornecedor, ele pagou, pessoal, o CBS na compra, tá? Ele comprou, né, os insumos lá, embalagem, energia, enfim. Ele gerou um crédito para esse fornecedor. Então, na hora de vender o arroz ao supermercado, ele vai cobrar um CBS. Esse CBS vai ser, por exemplo, tá, de 12%. Então, R$1.000 mais 120, né, 12% de 120. Perfeito? Então, o supermercado ele vai pagar 1.120, mas ele vai ter direito de usar, pessoal, o crédito de R$120 quando ele for revender. Então, quando o supermercado ele vende ao consumidor final, imagina lá, ele vai vender por R$1.500. Então, ele vai ter um CBS lá
devido de 12% de R$ 1.500, que é R$ 180. Porém, ele já tem um crédito de 120, então vai ser 180 menos 120, o que ele vai efetivamente cobrar, que vai ser cobrado de imposto, para ele vai ser de R$ 60. Perfeito? Então, isso vai evitar o que a gente chama de efeito cascata, né, do imposto sobre imposto. Ok? Segundo ponto, IBS, então, imposto sobre alíquota, o imposto, né, com alíquota variável por estado e município. Perfeito, pessoal. A gente já entendeu aqui como é o CBS, vamos entender o IBS. Bom, o IBS ele é um imposto, né, estadual e municipal, né? Então, ele vai unificar o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Bom, qual é a lógica aqui? Ele também vai gerar crédito ou não, vai ser cumulativo ou não? Sim, pessoal. Ele também vai gerar crédito, tá? E ele também tem essa ideia de não cumulatividade, perfeito? Então, vai ser cobrado, lembrem-se disso, no estado de destino, cobrado no destino onde foi feito a compra desse produto, perfeito? Ou seja, no local onde o bem e serviço ele efetivamente será consumido. Vamos entender aqui um exemplo bem simples, tá? Imagina, pessoal, que uma fábrica de imóveis situada em São Paulo, em São José do Rio Preto, lá em São Paulo, beleza? Ele vai vender um guarda-roupa para um cliente que está lá em BH. Vamos entender aqui. Ele vai vender por quanto, Valner? Por R$2.000, né? 1.000 não, 2.000. Vamos vender aqui por 2.000, fica mais fácil. Bom, então vai ter um IBS, e esse IBS vai ser de 14%, né? A alíquota de 14%. Bom, 14% de 2.000 vai dar, se fosse 1.140, 280. Pronto, beleza. Então vai ter lá R$2.000 da venda e 280 que é do IBS. Então, hoje, pessoal, como é que seria o ICMS? Ele iria variar, né? Ele teria uma disputa lá entre o estado de São Paulo, que é a origem, e o estado de Minas Gerais, que é o destino. Então, com o IBS, no novo imposto, como é que vai ficar? Tudo, tá? Vai ficar lá em Minas Gerais, que é onde o produto ele efetivamente será consumido. Beleza? Então, pessoal, de certa forma, isso vai trazer uma justiça tributária, até porque o imposto ele vai acompanhar basicamente onde efetivamente ele vai ser consumido e não necessariamente lá na sua produção. Beleza? Bom, terceiro aqui vai ser o IS, né, que incide sobre os itens como cigarro e bebidas alcoólicas. Pessoal, esse imposto ele está sendo chamado, né, de imposto do pecado. Por quê? Porque ele vai ser cobrado justamente sobre os produtos que são prejudiciais à saúde e o meio ambiente, tá? Cigarro, bebida alcoólica, refrigerantes, armas, combustíveis fósseis, enfim, vai ter uma lista completa lá do governo, ele vai disponibilizar essa lista para a gente ver de quais são esses produtos, tá? Então, a finalidade, pessoal, basicamente desse imposto é desestimular o consumo e compensar impactos sociais e ambientais. Então, quais são os impactos sociais? Imagina que o pessoal que é alcoólatra, né, que bebe muito, consome muito esse produto, o próprio governo ele tem uma despesa muito grande para tratar essas pessoas. Então, esse é um impacto social e impacto ambiental. A gente sabe que tem aí de combustíveis fósseis, enfim, tem muito impacto no meio ambiente. Vamos entender agora praticamente como é que vai ser feito, tá? Imagina que você vai comprar uma latinha de refrigerante. Bom, essa latinha de refrigerante é sem ser a zero, tá? Até porque a zero vai ficar provavelmente mais barata. Imagina que você vai comprar aí por R$5. Então, vai ter o IBS mais o CBS, né? Que já incidem normalmente sobre esse produto. Vamos dizer que vai ter 25%. Beleza. Então, além disso, o governo ele vai cobrar o IS. E vamos dizer que ele cobre 10% lá, 50 centavos, né? Para ficar mais fácil. Então, no consumidor final, nesse refrigerante, né, ele vai pagar pouco a mais, né? 5,50, por exemplo, até mais, tá? Então, entendam isso. Bom, esse adicional, pessoal, ele não tem direito a crédito, tá? Ou seja, não pode ser abatido lá pela empresa. Ok? O objetivo, lógico, é deixar esse produto mais caro, justamente para desestimular o seu consumo, tá? Isso vai acontecer dependendo do produto, né? Por exemplo, cigarro, provavelmente o cigarro vai ser taxado, vai ficar bem mais caro também, beleza? Então, toda a arrecadação extra, ela vai ser utilizada principalmente desses produtos, né, que fazem mal à saúde, principalmente pela saúde pública, ok? Então, tratamento de doenças que são relacionadas e tal, hoje o governo está pensando justamente em arrecadar mais para mexer de forma mais assertiva nesses produtos, né, para ter essa utilização na saúde pública mais, gerar, né, mais valor para
utilizar na saúde. Perfeito? Beleza. Como será a apuração e a sua declaração? Vamos entender aqui. Separei 3 pontos. O sistema, né, vai ser feito por sistema eletrônico, único, de maneira integrada, isso é interessante. Depois, a arrecadação ela vai ser centralizada e, por fim, vai ter menos burocracia e mais transparência. Bom, vamos entender aqui. Pessoal, agora vem uma das maiores promessas, né? A grande promessa da reforma tributária é justamente a simplificação e a apuração, beleza? Então, hoje você precisa, de certa forma, fazer até mesmo um malabarismo, né? A gente sabe disso, para entender o que é que vai pagar de PIS, o que é que vai pagar de ICMS, de COFINS, enfim. E olha que qualquer erro, né, que você cometa, isso gera uma multa gigantesca. Então, os novos tributos, pessoal, ele tende a ser feito tudo de maneira integrada, ou seja, o sistema chamado Sistema Eletrônico Nacional. Como é que ele vai funcionar? Basicamente, pessoal, você vai emitir a nota fiscal, tá? E o sistema ele já vai calcular quanto que se deve de CBS e de IBS. E além disso, o modelo ele vai ser não cumulativo, né? Como a gente falou lá no início. Ou seja, isso quer dizer que o imposto, pessoal, pago lá na compra, ele pode ser abatido, tá bom? Lá na venda. Perfeito? Um exemplo aqui também para a gente entender. Imagina uma compra de matéria-prima lá no valor de R$1.000. Aí tem os impostos embutidos, beleza? Então, quando for vender, né, o seu produto, ele vai vender o produto final lá por R$2.000, você vai pagar sobre a diferença, tá bom? Então, os R$1.000 ele vai ser justamente o valor agregado. Ou seja, pessoal, menos burocracia e menos risco aí de imposto em cascata. Perfeito? Bom, os benefícios para as empresas organizadas. Então, se você se organizar, vai ser beneficiado? Óbvio que sim. Os 3 pontos aqui que serão, né, o maior benefício é a redução da cumulatividade tributária, o aproveitamento amplo de créditos fiscais e o terceiro ponto é a facilidade no planejamento tributário. Pessoal, sabe quem é que ganha mais em toda essa história? É justamente as empresas que estão organizadas. Vocês que são contadores, organizem essas empresas. Então, quem tiver um bom RP, tá? E quem faz aquela conciliação fiscal bem certinha, tem equipe treinada, tá? Todo mundo vai se adaptar de maneira muito rápida, tenho certeza. Um exemplo aqui, imagine que uma loja online, ela já emite nota fiscal tudo certinho, tá? E ela já faz o controle lá em tempo real. O que é que ela vai fazer? Ela só vai precisar, basicamente, pessoal, ajustar lá o seu sistema para o novo modelo. E eu tenho certeza que, dependendo do RP que ela utiliza, tudo isso vai ser feito de maneira bem simples. Bom, o consumidor também, ele vai poder, pessoal, ver de maneira mais clara, lá na nota fiscal, tudo o que é que ele está pagando de imposto. Isso traz muito mais transparência, né? Obviamente. Isso ajuda também até na precificação final, beleza? Com regra muito mais clara, né? As empresas elas vão conseguir, não tenho dúvida, se planejar muito melhor nos seus preços, tá? Vão conseguir acompanhar os lucros de maneira mais fácil e até mesmo fazer as suas expansões aí dos seus negócios, tá? Vocês que são contadores aí, aproveitem para auxiliar o cliente de vocês da melhor forma. Ok? Pessoal, gostaram aí desse panorama sobre os novos tributos? Então, no nosso próximo episódio, nós vamos ver aí, né, para entrar na rotina e os impactos na rotina das empresas. Então, o que é que muda na rotina do contador e como será esse período de transação, tá? No nosso próximo episódio. Então, aproveitem aí, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, tá? Não esqueçam para vocês receberem aí a notificação do nosso próximo vídeo. Compartilha aí com teus colegas de trabalho, né, com os clientes, que essa informação eu tenho certeza que é ouro aí para vocês se adaptarem, tá bom? Te esperamos lá no próximo episódio. Tchau, tchau.